Vamos ler juntos a uma só voz? Vamos lá, 2 Timóteo 3:1, bem bonito. Vamos lá? Sabe, porém, isto. Vou começar de novo. Vamos ler juntos a uma só voz? Bem bonito? Então vamos lá. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão. Pastor Luciano já disse domingo passado o contexto da carta. Paulo escreve a sua última carta a Timóteo. Paulo está preso e ele sabe que o tempo da sua partida é chegado. E Paulo então escreve a Timóteo para dar a Timóteo algumas recomendações, porque os tempos que a igreja vivia naquela época eram tempos difíceis. O imperador Nero estava no trono de Roma, perseguidor ferrenho e cruel dos cristãos. Paulo estava preso, foi delatado pelos seus próprios companheiros. A Bíblia diz que ele estava numa masmorra romana, com frio, solitário, e clamando para que Timóteo viesse ter com ele. E eu falei domingo passado que o que me encanta é que a última pena tão inspirada desse homem fosse para Timóteo. Timóteo foi o grande continuador da obra de Paulo. E essa carta prova o quanto Paulo amava Timóteo, que ele chamava de meu filho na fé. E eu queria extrair dessa carta hoje, concluindo aquilo que a gente começou semana que vem, 7 recomendações de Deus em tempos difíceis. Talvez você esteja passando por esse tempo. Talvez o seu tempo difícil seja no casamento, quem sabe. Talvez o seu tempo difícil seja no seu trabalho. Talvez o tempo difícil seu seja com você mesmo, como diz o Dr. Enéas, querido e saudoso, o maior inimigo meu sou eu mesmo. Talvez o tempo difícil seja na igreja. Talvez você esteja aí com alguma ruga com alguém. Talvez o seu tempo difícil seja uma enfermidade que você esteja passando, um tratamento que você esteja fazendo, né? Muitas coisas, irmãos, sobrevêm. Talvez o tempo difícil seu seja uma perseguição que você está sofrendo no seu trabalho. Talvez você trabalhe numa repartição, num escritório, numa empresa, onde você talvez tenha sido cerceado do seu direito de falar de Cristo e estão perseguindo você porque você é contra alguma coisa errada que essa empresa tem feito. Tempos difíceis. E eu quero extrair dessa bela carta 7 recomendações de Deus em tempos difíceis. A primeira delas está no capítulo 1, versos 6 e 7. Fica com a sua Bíblia aberta para seguir comigo. O apóstolo Paulo diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A recomendação de Paulo está no versículo de número 6. Eu te admoesto, ou seja, eu te encorajo a você reavivar o dom de Deus que está em ti. Essa é a primeira recomendação, reavive o seu dom. A palavra reavivar aqui no original é muito bonita, porque a Nova Versão Transformadora traz esse significado, reavive ou reatice ou reacenda a chama que há em você. Veja, irmãos, que o apóstolo Paulo está dando uma recomendação para Timóteo: não deixe o seu dom se apagar. Todos nós, irmãos, recebemos da parte de Deus, se você é cristão, um dom. Todos nós. Não tem nenhum crente que não tenha recebido um dom. Nenhum. E tem crentes que recebeu mais de um dom, porque lá em Efésios capítulo 4 fala sobre isso. Cristo, quando subiu aos céus, Deus deu dons aos homens. E o interessante é que Timóteo tinha recebido esse dom pela imposição das mãos. Ele tinha sido ordenado ao sagrado ministério e recebeu o dom de ser um pastor, de ser um dirigente, de ser um evangelista. É por isso que no final da carta, no capítulo 4, Paulo termina dizendo assim: cumpre cabalmente o teu ministério. A palavra ministério ali é diaconia, o seu serviço, o exercício do seu dom na igreja do Senhor Jesus. Em tempos difíceis, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque o nosso dom pode se apagar, ou pelo menos pode diminuir, né? A chama do dom que Deus deu a você pode estar bem diminuída,
por causa das lutas, das dificuldades e das incertezas da vida. Portanto, a primeira recomendação de Paulo a Timóteo em tempos difíceis é: Timóteo, reavive o seu dom. Faça a chama do dom que há em ti reacender. Se você não tem um bom combustível para acender uma churrasqueira, você tem que ficar abanando ela, né? Você tem que jogar oxigênio nela para quê? Para que o fogo suba. Essa é a ideia do texto. Faça o fogo subir. Reacenda a chama do dom de Deus que há em você. Não deixe que esse dom se apague, porque Deus deu a você para você usá-lo, e você usá-lo principalmente para a glória de Deus. Amém? Portanto, querido, essa é a primeira recomendação em tempos difíceis. Por quê, pastor? Porque naturalmente, se você for entregue a si mesmo, o seu dom vai começar a se apagar. E quando você assusta, aquilo que Deus te deu como um dom para servir a Cristo se perde. Portanto, essa é a primeira recomendação de Deus. Reavive a chama, reacenda o dom, faça o fogo subir no seu coração e não permita que a frieza e o seu coração encontre e nem endurecimento. A segunda recomendação está no versículo 13 e 14 do capítulo 1. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Verso 14, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. A segunda recomendação de Paulo, querido, é: guarde o evangelho que lhe foi confiado. A palavra bom depósito aqui na nova versão internacional, na nova versão transformadora, está escrito assim: guarde a verdade preciosa do evangelho. O bom depósito aqui é o evangelho. Paulo usa muito essa expressão nas suas cartas, o bom depósito. Esse bom depósito foi depositado no coração de Timóteo. Ele foi ensinado pelo apóstolo Paulo sobre o evangelho. Não se esqueça que Timóteo não era crente, irmãos. Quando Paulo passa em Listra na sua segunda viagem, ele toma Timóteo para si porque ele foi criado como um jovem piedoso judeu, aos pés da sua mãe e da sua avó. Ele fala isso, ele cita até o nome delas no capítulo de número 1, aqui no versículo de número 5, no capítulo 1. E Timóteo então foi instruído através do Velho Testamento a pessoa de Cristo. Ele se converte e se torna filho na fé de Paulo. É por isso que Paulo chama Timóteo de o meu filho na fé, porque foi Paulo que gerou o evangelho no coração de Timóteo. E agora, diante das lutas que Paulo está enfrentando, e diante das lutas que Timóteo também enfrentaria, como sendo aquele que ocuparia o lugar de Paulo enfrentaria, ele então fala para Timóteo: Timóteo, você recebeu um depósito precioso, você recebeu o excelente depósito, o evangelho foi depositado em você, portanto, meu querido, guarda-o, guarda o evangelho. Como é importante, irmãos, a gente nos ater ao evangelho. Hoje a gente ouve muita coisa em muitos púlpitos, menos o evangelho. Hoje a gente está ouvindo muitas coisas por aí, menos o evangelho. Hoje, irmãos, as pessoas estão focando a teologia no homem e não no evangelho. Hoje eles estão enaltecendo a figura do homem, não que o homem seja alguém assim, né? Pelo contrário, Deus dotou o homem de dons e bênçãos espetaculares. O Salmo 8 diz que o homem é o ápice da criação de Deus, ele é dotado com capacidades maravilhosas. Agora, o evangelho, irmãos, não tem como centro o homem. O evangelho tem como centro Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, o caráter de Cristo, o ensino de Cristo, a salvação em Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. E muitas vezes, irmãos, a gente não ouve falar disso por aí. A gente ouve gente falando muita coisa, menos o evangelho. Parece que o evangelho está ficando como um segundo plano na vida de muitos pregadores e muitos movimentos por aí. Mas na realidade, irmãos, o apóstolo Paulo, em um período difícil da vida da igreja, onde Paulo está preso, vai ser morto, Nero vai botar fogo em Roma e culpando os cristãos, uma coisa insana, maluca, que a história mesmo registrou. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, meu filho, guarda o evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos a tendência em perdê-lo. Charles Spurgeon diz o seguinte no seu livro Lição aos meus alunos: eu preciso ouvir o evangelho todos os dias, porque a minha tendência é de esquecê-lo.
Talvez seja por isso, irmãos, que eu ame tanto o Evangelho, que eu gosto tanto dos Evangelhos, porque o Evangelho é Cristo, né? Há muitos anos atrás alguém me perguntou: pastor Luciano, o que é o Evangelho? Eu respondo numa palavra: o Evangelho é Cristo. Guarda o Evangelho que te foi confiado. Sabe quantas pessoas tem no mundo hoje, irmãos? Quase 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões aproximadamente de pessoas no mundo. Deus confiou o Evangelho a você. Você acha que é pouco? Guarda o Evangelho. Guarda o Evangelho porque ele é, segundo Paulo, versículo de número 14, o bom depósito, né? Tem gente que acha que o bom depósito é só poupança lá na Caixa Federal. Não, irmãos, o nosso grande depósito, o bom depósito, o maior depósito que foi depositado em mim, não porque eu mereça, mas porque Deus se aprove fazer isso, é o Evangelho de Cristo. Portanto, guarde o Evangelho. E guardar na Bíblia não significa igual você fala assim: pastor, guarda a chave no bolso. Aí você põe a chave, depois esquece que está no bolso, né? Guardar na Bíblia, o termo no original é bonito porque ele significa guardar, experimentar e distribuir. Guardar o Evangelho não significa que você vem no culto da IPVO, ouve e amanhã você esquece tudo e não põe em prática. Não. Guardar, querido, significa que todas as vezes que você apropria dessa verdade, primeiro, você vive essa verdade. E segundo, você proclama essa verdade. Isso é guardar. Guarda o bom depósito. Significa que na minha vida há um depósito precioso. Eu vivo por meio dele, eu ajo por meio dele e eu distribuo esse depósito para as pessoas. Amém? Terceira recomendação de Deus em tempos difíceis, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Em tempos difíceis, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, eu vou te mostrar a fonte da sua força, a graça de Deus. Fortifica-te na graça de Deus. Paulo, eu vou te mostrar de onde vem essa graça. Ele diz que está em Cristo Jesus. É por isso que você tem que guardar o Evangelho, está vendo? Você guarda o Evangelho para que essa graça maravilhosa te fortaleça na hora dos períodos difíceis. Talvez seja por isso, como diz Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, lá a partir do capítulo 11, que tem muitas pessoas que estão doentes e não poucas que dormem dentro da igreja. Por quê? Porque elas não mais se apropriam dessa graça. E o apóstolo Paulo, sabendo que Timóteo ia enfrentar as mesmas lutas que ele, porque certamente ele escreve aqui no capítulo 3 que todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Ele já alertou Timóteo de como seria essa lida de Timóteo, porque foi assim com Paulo, foi assim com Jesus, foi assim com tantos outros e será assim com Timóteo. E aí Paulo mostra de onde ele vai tirar a força. A força vem da graça de Deus, amém? A força não vem do nosso braço, apesar do ser humano em algumas coisas ser forte mesmo. Mas cuidado, querido, cuidado, viu? Com essa pregação aí que enaltece a sua força. Cuidado com isso. Porque o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala do espinho na carne, ele disse que ele queria se gloriar nas suas fraquezas. Porque quando ele era fraco, então é que ele era forte, entende? E aqui, irmãos, está a fonte da graça de Deus, que está em Cristo Jesus. Então, meu irmão, quando chegar um momento difícil, não é? Quando chegar aí uma coisa que te assalta no dia a dia, como a nossa vida pode mudar, irmãos, num clique, né? Estava assistindo um filme ontem, sozinho lá em casa. A Tereza saiu para tomar um café com a irmã da igreja, e eu coloquei um filme lá que se chama Um Milagre Inesperado. Um Milagre Inesperado. Uma família muito abençoada, filhos abençoados, marido abençoado, esposa abençoada. Uma coisa linda, aquela coisa linda que Deus espera de uma família. O marido amando a esposa, tinham 3 filhos, cuidando dos filhos, numa casa maravilhosa. Aí de repente eles vão para uma casa alugada na praia, e eles estão lá, vão curtir um tempo gostoso. A mulher era surfista, olha que coisa style. Ela gostava de ondas, e aquela família bacana, ela sobe no 2º andar da casa,
e de repente focaliza o seu marido e os seus filhos brincando. Lá de repente ouve-se um barulho. Bluf. Aí eles sobem apavorados para ver o que aconteceu lá em cima. Aí vem que a grade, Roberto, do alambrado tinha se rompido. A mulher para ver, né, a mãe para ver o ambiente bonito, ela se debruça na grade e a grade estava podre. E quando ela se debruça na grade, ela cai. E quando ela cai, ela fratura a coluna e fica paralítica. Aí, irmãos, a gente assistindo esses filmes assim, a gente pensa assim, né, Osmar, como é que a vida da gente dá um clique e muda num segundo? Não é? Aí você se pergunta, pastor, como é que a gente suporta um negócio desse? Como é que a gente enfrenta um negócio desse? Como é que a gente convive com um negócio desse? Está aí a resposta. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É a graça de Deus, irmãos. Você pode enfiar a cara na cachaça. Você pode tentar se enganar com droga. Você pode dar umas escapadinhas de noite tentando encontrar alguma guarita para talvez massagear o seu coração da dor que você está sentindo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, isso são paliativos, se não coisas que vão piorar a sua situação. Você quer enfrentar um momento difícil, quando a vida dá um clique e muda da noite para o dia? Pastor, como é que a gente faz para conseguir enfrentar esses negócios? Está aí a resposta, irmãos. 2 Timóteo 2:1. Fortifica-te na graça de Deus, porque a graça te dá força na hora necessária, amém? Ela não te abandona. Ela te dá a força necessária para você enfrentar as lutas da vida. É por isso, irmãos, que nós precisamos buscar os meios de graça. Só que o povo muitas vezes não quer buscá-los. Quer buscar outras coisas. Quer buscar coisas que massagiam o ego e o prazer pessoal. Pastor, quais são os meios de graça que a Bíblia nos aponta para que essa graça nos assista e eu possa viver com mais esperança mesmo em frente à dor, em meio à dor? A primeira delas é isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Isso. O primeiro meio de graça é o culto público. Quem deixa de vir o culto, deixa de experimentar o meio de graça. Sabe por quê? Porque é daqui que a palavra de Deus é pregada, amém? É aqui que você adora o seu Deus. É aqui que a bênção de Deus recai sobre você. É aqui que o Espírito Santo confronta você. É aqui que o Espírito Santo admoesta você, consola você. É aqui, querido, que Deus fala ao seu coração, te fortalecendo no período difícil. Ah, pastor, mas eu não gosto muito do culto, não. Você está negligenciando o meio de graça. E talvez seja por isso que você se encontre fraco. Você que de repente está nas redes sociais e pode frequentar uma igreja, mas prefere ficar em casa. Meio de graça. Segundo meio de graça que a Bíblia nos instrui, leitura e meditação na palavra de Deus. É por isso que hoje, irmãos, tem tantos crentes fracos, frágeis, que qualquer coisinha se quebram. Por quê? Porque a leitura e a meditação da palavra de Deus é um meio de graça para fortalecer o nosso coração. É através da palavra que ela nos dá robustez teológica, doutrinária, intelectual e prática na vida. Se você não se alimenta da palavra de Deus, você fica fraco. Se o crente não se alimenta com a palavra de Deus e não medita na palavra de Deus, você fica raquítico, meu filho. E aí quando vem a dificuldade, você fica desesperado. Vai para o psicólogo, vai para os remédios, vai para as terapias, vai para os antidepressivos. Nada contra você ir, mas meu filho, vai para a palavra de Deus. É meio de graça, ela alimenta a sua alma. Pastor Luciano lê a Bíblia todo dia, até hoje, irmãos. Ah, pastor, você conhece os textos que você leu? De cor e salteado. De cor e salteado. Mas por que o senhor lê? Aí eu vou igual ao exemplo daquela senhorinha que daqui a pouco eu conto para vocês. Porque todo dia, pastor, que eu leio a Bíblia, Deus fala algo novo comigo, aleluia. Não é assim? Deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã, meu queridão. Deus tem falado com você? Se não, é porque você não tem lido a Bíblia. Meio de graça. Qual o outro meio de graça, meu presbítero? A gente se fortalecer? A oração. Oração é meio de graça. Quando você se ajoelha e ora, tem um tempo diante de Deus com oração, o Espírito Santo vem e te assiste, Deus te responde, você fica livre, mais leve. Lembra de Jesus, quando estava no Getsêmani, quando ele disse, minha alma está profundamente triste até a morte? O que ele fez? Orou. Aí eu fico perguntando, meu presbítero, se Jesus era Jesus, na hora da dor orou, quem mais? Sim, somos nós, hein?
Mas é verdade, não é, irmãos? A gente negligencia muito a oração, e a oração é meio de graça. Qual que é o quarto meio de graça, meu presbítero? A ceia, ó. Você vai participar agora, meio de graça. Por quê? Porque aqui a presença de Cristo se mostra especial na sua vida, amém? Te fortalecendo, te alimentando, e a comunhão com os irmãos é algo maravilhoso para fortalecer você e a sua fé. O que Paulo diz a Timóteo na sua terceira recomendação? Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Busque os meios de graça, busque ser fortalecido na graça para você aguentar o rojão, para aguentar as vicissitudes da vida, para você ser um crente feliz em toda e qualquer situação. Quando você se alimenta da graça de Deus, não há tragédia grande demais para te afastar do amor de Cristo, amém? É isso que a Bíblia diz. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a palavra de Deus que diz, irmãos, que quando nós nos fortalecemos na graça, pode vir o que for, nós estaremos firmes e alegres para a glória de Deus, amém? Quarta recomendação de Paulo em tempos difíceis, capítulo 2 mesmo, verso 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. A quarta recomendação para Paulo, de Paulo a Timóteo em tempos difíceis, é suporte o sofrimento. O que Paulo está dizendo para Timóteo é que se ele estava sofrendo por causa do Evangelho, e se muitos cristãos estavam sofrendo por causa do Evangelho, Timóteo também certamente sofreria. E quando o sofrimento chegar, preste atenção nisso. Paulo não escreveu assim, quer ver? Foge do sofrimento. Ele não escreveu isso. Paulo não escreveu assim, quer ver? Negue o sofrimento. Ele não escreveu isso. Paulo não escreveu assim, quer ver? Se desespere com o sofrimento. Veja que Paulo também não escreve assim, quer ver? Se desanime com o sofrimento. Não. Veja que Paulo, quando ele já antevê o sofrimento que Timóteo ia experimentar pelo fato de ficar no lugar do grande apóstolo Paulo no seu ministério, ele diz assim: Timóteo, é o seguinte, meu filho, suporte o sofrimento. A vida cristã, irmãos, a gente sabe disso, vai ter sofrimento. Enquanto nós estivermos nesse mundo caído, uma das provas da realidade da Bíblia é essa: o mundo vai produzir cardos, espinhos e abrolhos. E enquanto a gente estiver aqui, irmãos, vocês sabem disso, nós teremos aflições. Portanto, meu amado, não fica com medo de sofrer, não se envergonhe de sofrer, não fuja do sofrimento, não pense que de repente agora, o que eles vão pensar de mim? Que bobagem. Compartilhe a sua dor, fale uns com os outros, para a gente orar uns pelos outros, para você ser curado. Suporte o sofrimento como um bom soldado de Cristo. E Paulo, irmãos, ele é muito inteligente. Ele tira aqui 3 imagens de 3 vocações que enfrentam o sofrimento. Primeiro ele fala do soldado. Paulo está dizendo assim: Timóteo, você como cristão vai sofrer, porque o soldado sofre, o agricultor sofre e o lavrador sofre, mas todos eles vão conquistar aquilo que Deus tem para eles. Não pense que com você vai ser diferente. Essa, irmãos, é uma grande recomendação para nós, suportar o sofrimento. E aí você vê como é que uma coisa leva a outra. Como é que a gente suporta o sofrimento? Enchendo-nos da graça de Deus. Olha a anterior que eu falei. É por isso que a gente tem capacidade de enfrentar o sofrimento, e de suportar o sofrimento, e de vencer os momentos difíceis. Por quê? Nós somos fortes do Senhor e na graça do Senhor, amém? Queremos que essa graça nos encha. Queremos buscar os meios de graça e nem buscar somente as coisas que o mundo te oferece. Suportar o sofrimento é coisa linda. Hoje a nossa modernidade não está preparada para sofrer. Não está preparado para... Hoje ninguém está preparado para sofrer. Qualquer coisinha você já lança a mão de várias coisas, né? Para aliviar o sofrimento. Mas guarda uma coisa que o pastor Luciano vai dizer, ele já disse isso reiteradas vezes: não tenha medo de sofrer, porque o Evangelho inclui o sofrimento.
E não fique também se vangloriando em si mesmo, sabe por quê? Porque a sua vida daqui a pouquinho pode dar um clique, viu? E aí a gente vai ver até onde vai a sua fé e a graça de Deus em você. Não estou querendo dizer que você não chora, que você não descabela, nada disso. Mas eu estou querendo dizer que isso não pode separar do amor de Cristo, amém? Portanto, Timóteo, suporte o sofrimento, amém? Paulo não enganou Timóteo. Não, meu filho, agora com o evangelho é só conquista. Agora é só vitória. Agora é o culto da vitória. Não, irmãos, leia a carta de 2 Timóteo, pelo amor de Deus, leia essa carta e veja que o tema dessa carta é o seguinte: cuide de você, pois haverão sofrimentos. Esse é o tema da carta. E o evangelho, irmãos, é a palavra de Deus, não engana ninguém. É coisa linda, irmãos, não engana ninguém. Nós não estamos aqui para fazer proselitismo, para encher a igreja. Deus me livre. Nós queremos falar a verdade, amém? Em amor, porque a verdade é que liberta. Você entender que o sofrimento faz parte da vida te alivia. Olha que coisa linda. Deixa eu te contar um negócio. O pastor Luciano sofre, viu? E já tenho sofrido há muitos anos. Mas nem por isso, irmãos, a gente perde a ternura, né? A beleza, o encanto, a alegria. Porque a gente busca, irmão, ser fortalecido na graça de Deus. E ela nos torna aptos para suportar, né? Suportar a dor. Consolar na hora da dor. Quinta recomendação, estou terminando, versículo 14, capítulo 3. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. A quinta recomendação, permanece fiel à palavra. Paulo escreve isso a Timóteo: olha, tu desde a infância sabes as sagradas letras, versículo de número 15, para que te torne apto na fé em Jesus Cristo, porque toda a escritura, verso 16, é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a correção, para a edificação, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tu, porém, Timóteo, permanece fiel à palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus que formou a igreja, é a palavra de Deus que edifica a igreja, é a palavra de Deus que faz a igreja crescer. Cuidado para você não extrair da palavra aquilo que você quer e colocar na palavra aquilo que ela não diz. Se atente à palavra de Deus. Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós, as encobertas pertencem a Deus. Tem gente querendo achar chifre em cavalo, irmãos. Tem gente querendo pregar coisa que a Bíblia não está escrito. Outro dia eu escutei um pregador aí, uma coisa aí no social aí, falando que Jesus tinha uma empresa de carpintaria, que ele era rico. Tem atravessado, irmão, tem horroroso. E olha que o cara fala bacana, ele é todo assim homilético. Mas o sujeito lascou uma heresia, irmãos. E a igreja lotada e o povo falando amém, aleluia. Eu falei, gente, está tudo ruim. Mas a realidade, irmãos, é que Paulo escreve a Timóteo, sabe por quê? Porque tempos difíceis nós temos a tendência de acrescentar alguma coisa à palavra, né? Porque senão tirar aquilo que a gente não quer, né? Eu lembro que uma vez o pastor Jeremias me falou um negócio, eu nunca mais esqueci, viu, Roberto? Quando a gente é crente novo, a gente gosta de marca-texto, não gosta? Quem não gosta do marca-texto? Olá, nada contra. Não, amor, eu tô coisa, fiquei em paz. Marca-texto é uma benção. Aí eu tô lá na minha Bíblia, crente novo, o pastor Jeremias pregava. Aí o pastor Jeremias, no meio da pregação, daquele jeitão dele, né, Roberto? Muito doido. Ele virou e falou assim, eu sei que está marcando esse texto, aí para de marcar texto, porque você só marca coisa que você quer ouvir. Tudo posso naquele que fortalece. Onde está escrito isso? Aí o sujeito marca. Ele falou, cuidado com isso, sabe por quê? Porque a sua Bíblia vira uma caixinha de promessas. Você só pega a sua Bíblia para texto que massageia você e faz você para cima. Agora aquele texto que fala assim, mentiroso, raça de víbora. Não, isso você não quer não, porque isso aí não é para mim, tá vendo? Então, irmão, Laís, pode continuar. Então, irmãos, é o seguinte, tome cuidado com isso. Tome cuidado, porque hoje em dia determinados pregadores e movimentos pinçam textos da Bíblia fora de contexto e trazem, irmãos, uma mensagem que não está na Bíblia. Não é bíblico, irmãos. Se você vê o contexto, você vai ver que não é bíblico.
Mas eles têm essa capacidade, entendeu? De dar um nó na Bíblia. Tem uma denominação aí, irmãos, que é expert nesse negócio. Não vou falar o nome, porque vai falar que o pastor Luciano é coisa. Tem uma denominação aí que é expert em pensar um texto da Bíblia, fazer, irmãos, um teatro com esse texto e dizer aquilo que o texto não diz. E tem enganado muita gente. Sabe o que é isso, pastor? É você acrescentar na Bíblia o que a Bíblia não está escrito. E é perigoso também você retirar dela o que está lá. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo assim: Timóteo, em tempos difíceis, permaneça fiel à palavra. Irmãos, pode falar o que quiser. Até hoje eu gosto da minha igreja presbiteriana do Brasil. Amém? Por quê? Porque aqui pelo menos a gente tenta ser o quê? Fiel à palavra de Deus. Aqui nós não mercadejamos a palavra de Deus. Aqui nós não torcemos o texto para te convencer. Aqui nós não falamos o que você quer ouvir. Aqui nós não estamos aqui para fazer você sempre conquistador. Aqui nós estamos pregando a palavra de Deus, tentando sermos fiéis ao texto bíblico, e muitas vezes nós vamos ouvir o que nós não queremos ouvir, mas nós precisamos ouvir, com muito amor. Mas a realidade, irmãos, é que a palavra de Deus é o fundamento. Foi através dela que a igreja existe, é por ela que a gente caminha, é ela que nos fortalece, é ela que nos aponta o que é certo e o errado, é ela que nos dá a bendita esperança em Cristo Jesus, é ela que nos aproxima de Deus, é ela que limpa a nossa alma, é ela que perdoa os nossos pecados, é ela, querido, que nos aconselha quando nós precisamos de uma resposta. Amém? Sexta recomendação de Deus, eu estou terminando. Capítulo 4, versículo 2, prega a palavra. Veja que se você está anotando, você vai ver que não tem uma coisa bem uma depois da outra, complementando a outra. Se você não permanece na palavra, você não prega a palavra. Você precisa permanecer na palavra para pregar a palavra. E Paulo diz a Timóteo: prega a palavra, insta, corrige, admoeste, quer seja oportuno, quer não, porque haverão dias onde as pessoas se cercarão de falsos mestres, como quem tem coceira nos ouvidos, e só ouvirão aquilo que eles querem. Mas tu, porém, cumpre cabalmente o teu ministério, faça o trabalho de um evangelista, suporta os sofrimentos até o fim. Veja, querido, que a sexta recomendação de Deus em tempos difíceis é para você não se calar. Porque geralmente quando a gente sofre, a gente não fica caladinho, a gente não se retrai. A igreja não pode se retrair, meu irmão, diante da dor e do sofrimento. Pelo contrário, você precisa falar do evangelho, dar testemunho de Jesus, falar do amor de Deus, que aí eles vão ver que você é uma pessoa diferente, não melhor, diferente. Por quê? Porque na hora da dor você fala do amor de Deus. Prega a palavra. Essa é a sexta recomendação de Paulo em tempos difíceis. A igreja precisa continuar avançando e pregando o bendito evangelho do Senhor Jesus. E por fim, nós vamos participar da ceia, verso 9 e 13. Olha o que diz: procura vir ter comigo depressa. Verso 13: e quando vieres, traze a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Pastor, quais são as recomendações de Deus em tempos difíceis? Primeiro, reavive o dom que há em você. Não deixe que o seu dom se apague. Cuidado para que o mundo não apague o seu fogo, a sua chama do evangelho. Segundo, guarde o evangelho que te foi confiado. Veja que há uma certa digressão nas coisas, né? Guarde o evangelho que te foi confiado. Terceiro, seja fortalecido na graça que está em Jesus Cristo. Busque os meios de graça. Põe na sua agenda esses meios de graça para você ser fortalecido, se a sua vida der um clique da noite para o dia. Quarto, suporte o sofrimento. Não fique achando que coisa extraordinária está acontecendo com você, porque todos sofrem, e principalmente sofrem por causa de Cristo. Quinto, permaneça fiel à palavra. Cuidado para a gente não só extrair da Bíblia aquilo que a gente quer, e cuidado para você não ouvir as mensagens só que fazem bem ao seu coração. Permaneçamos fiel, irmãos, como a igreja presbiteriana tem permanecido até hoje, fiel à palavra.
Sexto, pregue a palavra. Quem não permanece na palavra não pode pregar a palavra. Só permanece na palavra aquele que prega a palavra e vice-versa. E por fim, faça o bem aos irmãos. Olha que coisa linda, irmãos. Paulo está na prisão com fome, com frio, abandonado e traído por todos. E ele diz assim para Timóteo: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Aonde Paulo estava? Em Roma. Aonde Timóteo estava? Em Éfeso. Vê no Google aí a distância de Éfeso a Roma e depois me diga se não foi uma longa e árdua viagem de Timóteo. Para quê? Para acudir o irmão. E ele ainda diz mais, ele fala: olha, quando você vier, você passa na casa de Carpo, está aí no verso 13, e passa na cidade de Troade. Por quê? Porque era caminho. O pastor Dal mostrou um mapa aqui na escola dominical, que você vê direitinho que Troade é o caminho para entrar na Europa. E aí ele diz assim: olha, faz o seguinte, quando você passar em Troade, na casa de Carpo, traga por favor a minha capa e os pergaminhos que estão lá. Em outras palavras, veja como Timóteo foi instruído a quê? Em tempos de aflição e dificuldade, fazer o bem, servir os irmãos. Portanto, querido, Deus quer isso de mim e de você. Não se retraia por causa das lutas. Sirva as pessoas. Faça o bem às pessoas. Paulo chamou Timóteo, falou: Timóteo, vem cá ter comigo. E Timóteo foi, irmãos, que coisa linda. O tempo é difícil, os dias são maus, mas eu encontro tempo na minha agenda, sabe para quê? Para acudir o irmão, para fazer o bem, para trazer uma capa, um livro, para fazer uma oração, uma visita. Pastor Luciano está visitando a galera aí, ó. Você está recebendo um telefonemazinho do pastor Luciano. Eu estou desejoso de visitar você, mas eu só visito se você quiser, claro. E eu gosto, irmãos, eu sempre fiz assim, nos meus 25 anos, eu gosto de ir na casa dos crentes, né, para estreitar um pouco, ver se você precisa de alguma coisa, que o pastor Luciano puder te ajudar, ou a igreja puder te ajudar. Não estou dizendo que eu sou melhor ou pior, não. Estou dizendo aquilo que todos nós devemos fazer, irmãos. Como igreja, não é preocupar apenas com o nosso ministério, não. Apenas com o nosso coisa, não. Irmãos, em tempos de dificuldade, nós precisamos fazer o bem às pessoas, amém? Porque senão, irmãos, nós vamos cerrar fileiras, ampliando ainda mais a dificuldade das pessoas. Eu achei bonito, irmãos, gesto louvável, ó, parabéns. A IPVO está de parabéns, sabe por quê? Porque eu vejo aqui pessoas que se importam com as outras, que abrem mão das coisas para auxiliar as outras pessoas. Tenho visto isso com os meus olhos, e eu louvo muito a Deus, porque isso faz parte de uma recomendação de Deus em tempos difíceis. A gente se ajuda mutuamente, não é? E foi isso que Paulo recomendou a Timóteo. Que Deus te abençoe. Amém.